Bom, bom dia a todos. Meu nome é Emílio, eu sou o coordenador do grupo ICONE, né? Grupo de Inteligência Computacional, Modelagem e Neurocomputação Eletrônica. Vou falar umas palavrinhas agora para vocês, apresentar alguns slides e depois a gente vai com a condução aí do Éder, do Leonardo, aproveitar uma série de palestras aí dos componentes do grupo, né, pesquisadores do grupo, formados do grupo e alguns convidados também, né. Então, vou procurar ser breve, a gente acabou começando um pouquinho mais tarde, tivemos alguns probleminhas técnicos, né? Estamos todos aprendendo nessa situação aí de pandemia, né? Esse workshop normalmente é feito no anfiteatro da Engenharia Elétrica, na Escola Politécnica, e a gente está experimentando aí nessa nova situação, mantendo aí o seminário a cada ano, né? A gente está fazendo agora o nosso primeiro experimento como grupo, né, de um evento aí online, tá certo? Então, durante a manhã, e talvez tenhamos algumas emoções aí, algumas surpresas aí, que a gente está ainda aprendendo aí um pouco a tecnologia aí online para esse tipo de evento. Eu vou mudar agora para o modo apresentação, e, por favor, aí o Éder, o Leonardo, me avisem aí se tiver algum problema, porque eu tenho a impressão de que vai desaparecer minha imagem e a apresentação aí vai ocupar a tela toda. Mas vocês me avisem aí pelo microfone, tá ok? Ok, então devemos estar no modo apresentação agora. Eu perco aí a informação do chat, então, por favor, liguem o microfone se precisarem me avisar de alguma coisa. Como eu tinha colocado, né, nós procuramos a cada ano ter esse workshop, já estamos na 14ª edição, nossa primeira experiência online, né, e vamos ver aqui. Aqui nós temos aí algumas informações gerais sobre o workshop nessa edição. Inicialmente, alguns dos temas, na verdade, esses temas são recorrentes, né? Todos os anos nós abordamos alguns aspectos aí desses diversos temas. À medida que as apresentações forem ocorrendo, vocês vão ver as especificidades dessa edição, tá? Vou procurar dar uma geral sobre digamos assim, as linhas temáticas do grupo também, né? Mas já adianto aí que alguns dos palestrantes aparecem nessa lista. No início da lista nós temos aí principalmente os convidados, mais para o final da lista os membros do grupo, tá certo? E nos slides eu vou apresentar um pouquinho de histórico, né, do grupo e desses workshops, que nós temos fotografias aí as primeiras informações quando nós criamos o site do grupo, né? Temos uma foto antiga aí, o grupo com a composição aí, reconheço alguns aqui, o Clodes, Priscila, o Leandro, né? Itamar, e então esse grupo foi formado no ano 2000, nós o cadastramos no CNPq na época, né? E bom, aqui uma foto um pouquinho melhor, né, um pouco mais ampliada, né, com os componentes do grupo aí, eu creio que essa foto deve ser de 2005, né, quando nós começamos a fazer os workshops. Em termos de participação externa, ao longo dos anos, nesse workshop, nós temos tido a participação de vários professores da Escola Politécnica de outros departamentos, nós estamos sediados no departamento de sistemas eletrônicos, mas ao longo dos anos tivemos convidados de vários departamentos, né, da Escola Politécnica, participação também de pessoas da USP-EASH, então a professora Sara Jane fez apresentações como convidada em anos anteriores, da USP São Carlos também tivemos apresentações convidadas, colegas nossos da FEI, da Fundação Getúlio Vargas, do Mackenzie, hoje o Leandro está retornando também, ele tem uma das palestras, pessoas do INCOR, hoje também teremos uma palestra do INCOR, né, a Catarina e o Gutierrez, né, prepararão aí um trabalho. Instituto Federal de São Paulo, teremos hoje também o Miguel Ângelo. Federal do ABC,
FATEC, bem, talvez eu tenha esquecido alguns das instituições aí que tiveram apresentadores em anos anteriores. Além desses convidados, temos as apresentações dos trabalhos dos componentes do grupo atuais, né? E, bem, esse workshop, ele acaba sendo organizado pelos pós-graduandos, pós-doutorandos, né? Eu faço a abertura, né? Mas o trabalho pesado é feito pelos pós-graduandos, é algo que a gente começou lá em 2005, eu tenho a impressão que o Leandro, o Clodes, né, eles chegaram e falaram assim, poxa, a gente tem tanta atividade de pesquisa aqui, a gente poderia começar a organizar workshop. Então, começamos aí com algo bastante local, à medida que os anos foram passando, fomos convidando palestrantes externos, mas a gente sempre procurou manter um jeito bastante informal de implementação desse workshop e procurando atender, inclusive, aquilo que fosse importante para os pós-graduandos em cada ano. Tá, okay? Aqui alguns dos cartazes de anos anteriores, né? Algumas fotos um pouquinho mais adiante, como eu disse, normalmente é implementado no Anfiteatro da Elétrica, né? Um evento aberto em que a gente normalmente nem exige inscrição, tá certo? A gente convida a todos para participar e para divulgar também, quando a gente manda os e-mails aí de anúncio, a gente, em geral, na mensagem, já indica, olha, participe e divulgue, né? Algumas fotos de palestrantes, o professor Roupeiro, da Federal do ABC, ele vem em várias ocasiões, sempre muito interessante, né, as apresentações feitas por ele. A partir deste ano, como a gente começa a usar as ferramentas online, a gente vai acabar tendo a gravação dos palestrantes, isso vai ser interessante, né? Em anos anteriores a gente não chegou a fazer essas gravações, mas, enfim, algumas fotos aqui, registrando, por exemplo, a participação do professor Roupeiro, da Federal do ABC, a professora Sara, da EASH, né, ligada lá ao programa de pós-graduação em sistemas de informação, o professor Anderson, ligado ao IPT, né, então isso foi, eu creio que em 2007, nós tivemos um workshop bastante interessante, que ao final da tarde, no caso durou o dia inteiro, nós tivemos uma discussão bastante interessante, onde algumas parcerias foram formadas, inclusive, né? E agora eu vou aproveitar uns minutinhos, procurar não roubar muito tempo das palestras que vêm, mas para falar um pouco dos trabalhos do grupo e na verdade, vou dar um pouco mais de enfoque aos trabalhos relacionados com hardware, porque nesta edição deste ano a gente acaba tendo poucas das apresentações dirigidas para essa temática, então eu vou falar um pouquinho. Eu ressalto que no site do grupo, além do anúncio deste evento, e logo em seguida, se você baixar um pouquinho no site do grupo, você vai ver que existe a gravação de um vídeo em que eu falo justamente dessa temática, destaco vários trabalhos, alguns disponibilizados através de teses no nosso Teses USP, você também consegue aqui no site, clicando aqui em Teses USP, consegue acessar e baixar todas as teses geradas no grupo, né? A impressão que ali deve ter em torno de uns 15 trabalhos, os mais antigos, a USP ainda não tinha esse sistema, então eles não estão lá, mas pelo menos 15 dos trabalhos de tese, de mestrado e doutorado estão lá registrados. No vídeo que eu comentei, né, eu falo aí falo dos trabalhos de hardware, principalmente, foi um evento em que o interesse era mais esse, então eu foco nisso, mas lá também eu falo das linhas de pesquisa de uma forma geral, hardware e não hardware, certo? E nos próximos slides eu vou justamente destacar esse aspecto de implementação em hardware, a conexão da neurocomputação com a eletrônica, né? Um dos trabalhos que eu poderia destacar, né, de um doutorando não, ele já formado, né, mas ele fez o doutorado conosco, o Júlio Saldanha, né, ele fez implementações eletrônicas bastante interessantes para a implementação de reconhecedores de padrões no contexto de sinais cerebrais. Então, a ideia é você gerar, através de circuitos integrados, a possibilidade de identificação, quando você tem um eletrodo
monitorando os sinais da atividade cerebral, gerar uma identificação dos sinais cerebrais que ocorrem num determinado instante, uma separação através de template matching, né, para identificação da origem desse sinal, né, do neurônio número 1, número 2, número 3, e claro, aqui eu falo abstratamente, não é que os neurônios no cérebro estão marcados como 1, 2, 3, mas a ideia é o que a gente chama de sorting, né, separação em classes dos sinais que chegam no eletrodo. Esse trabalho bastante interessante é conectado com eletrônica, né? Houve implementação em circuitos integrados através da tecnologia MOS desses detetores, né, dos sinais cerebrais e da separação desses sinais cerebrais, associando os sinais que ocorrem em cada instante a neurônios biológicos distintos, né? Várias publicações ocorreram. Esse é o primeiro destaque em hardware que eu colocaria. Um segundo destaque se refere a um trabalho em curso, né? O mestrando Eduardo Melo Notolini, ele também vem trabalhando nessa área, nessa direção de Brain-Computer Interface, né? E vou destacar também o Miguel Ângelo, ele vai falar hoje no nosso workshop, mas eu vou destacar um trabalho que não vai ser foco da apresentação dele, mas que ele realizou durante o doutorado dele, que tem a ver com implementação de mapas auto-organizáveis, que é um tipo de rede neural para a categorização, né, de objetos multidimensionais. Então, ele trabalhou na implementação em FPGAs, né? A conexão com a eletrônica da neurocomputação é uma das temáticas importantes no grupo. Como eu já disse, não é ênfase dessa nosso workshop nessa manhã, mas temos um vídeo no site do grupo destacando vários aspectos aí dessa conexão com a eletrônica. Uma das aplicações aí que o Miguel Ângelo desenvolveu foi para reconhecimento de ações humanas em imagens, em vídeos, né? Foi um trabalho desenvolvido também em conjunto com um doutorando atual, o Fernando Itano, certo? Várias publicações foram geradas. Tá? Um outro trabalho em hardware foi desenvolvido pelo o Mark, um mestrando, perdão, um mestrando que desenvolveu FPGAs para implementação de partes de redes neurais convolucionais, né? Então, numa rede neural convolucional, você tem vários estágios, sendo que os iniciais implementam convoluções, os estágios finais implementam redes neurais mais tradicionais e acabam não exigindo um volume de computação tão grande quanto os estágios iniciais de convolução. O trabalho do Mark focou justamente no desenvolvimento de hardware, a implementação dos tais filtros de convolução. Aqui temos uma ilustração de filtros de convolução no contexto de reconhecimento de faces, né? Então, esses filtros acabam emergindo durante o aprendizado, se especializando em detectar particularidades da imagem, e o trabalho do Mark focou na implementação em FPGA justamente dos cálculos de convolução, que são responsáveis por 80%, 90% da computação na rede neural convolucional. Trabalho bastante interessante. Já para encerrar a minha fala, eu volto, né, a lembrar que vários desses destaques da conexão de neurocomputação com eletrônica estão nesse vídeo lá disponível, num vídeo de aproximadamente 18 minutos, disponível no site do grupo. Tá? Então, agora eu retornaria o foco às apresentações que vão ocorrer hoje. As apresentações, na verdade, não vão ocorrer nessa sequência aqui da parte final do slide, essa sequência que ela está privilegiando mais os convidados, mas a sequência temporal vai ser outra, né? O Éder e o Leonardo vão pegar o bastão, agora eles vão conduzir daqui para diante o workshop, e eles vão informar vocês mais ou menos como é que a coisa vai acontecer durante a manhã. Então, eu agradeço a todos aí por acompanhar o workshop, e, enfim, passo aí a palavra para o Éder, Leonardo, todos do grupo, eles colaboram para a implementação desses workshops. Este ano, o Éder e o Leonardo tomaram aí um pouco à frente na organização, então em cada ano acontece isso, né? Em outros anos, outros tomaram a frente. Eu passo então a palavra
aí para os hosts aí de vocês, tá ok? Os hosts no nosso workshop. Bom dia, pessoal. Aqui quem está falando é o Éder. Eu vou só apresentar brevemente aqui qual vai ser a nossa agenda de hoje. Então, o nosso cronograma esperado aqui, o professor Emílio fez a abertura. Agora, logo em seguida, o Leonardo vai falar um pouco sobre a pesquisa dele. Às 10h10, a Elia fala também sobre a pesquisa dela. O Leandro, que é nosso convidado externo, vai falar às 10h30. Em seguida, às 11h, eu falo um pouco sobre minha pesquisa. Às 11h20, o Fernando Itando fala um pouco. A Karina entra às 11h40. A Catarine, que é uma palestrante externa também, entra meio-dia. O Miguel, ele fala em seguida, aí, 12h30, fala também, e em seguida a gente tem o encerramento. Bom dia, sou o Leonardo, né? Um dos hosts do evento. Lembrando que as palestras vão ter duração de 20 minutos, os palestrantes externos vão ter uma palestra de duração de meia hora. Então, em que 10 minutos dela vão ser de apresentação mesmo, e os outros 10 vão ser de pergunta. No caso, os palestrantes externos vão ser 20 minutos de apresentação e 10 minutos de pergunta. Gostaria de fazer um comentário geral, que nos nossos workshops, a gente tem a apresentação dos mestrandos, doutorandos, né, de trabalhos que estão em diferentes estágios, né, então a gente em alguns anos tem um recém-ingressado no grupo que está apresentando algo muito inicial, né, e outros, por outro lado, podem estar apresentando já um trabalho bastante próximo do final, tá? Então, só um comentário geral que eu gostaria de fazer para os que estão assistindo. Eu vou apresentar um